prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E gostaria de convidá-los a uma pausa para que possamos trazer atenção um pouco mais para a nossa respiração e com isso possamos acalmar a nossa mente, possamos acalmar nossos sistemas, criando um ambiente mais oportuno para as nossas reflexões. Então eu convido a todos a fecharem os olhos por um breve instante e com isso perceber o fluxo da respiração, entendendo que as pausas são fundamentais para que nos sintamos mais integrados, mais conectados ao que acontece na nossa intimidade, nos intervalos entre as atividades, tanto físicas, da dinâmica corporal, quanto na intensa atividade mental. Então, o que nós pretendemos quando fazemos pausas ou quando treinamos a habilidade de pausar um pouco o fluxo contínuo da atividade mental, na verdade, nesse primeiro momento, o que a gente quer é aumentar a capacidade de perceber como a mente funciona, como ela se comporta de maneira acelerada na produção de pensamentos, de conteúdos, e como, através dessa observação, em colocando a atenção nesse lugar, como a gente consegue compreender um pouco mais sobre a nossa mente. Então, convido vocês a sentirem o fluxo da respiração, inspirando, expirando, bem devagarzinho e soltando um pouco mais as tensões dos ombros, soltando um pouco mais as tensões das faces, soltando um pouco mais as tensões que vão se acumulando nas fibras musculares e em alguns lugares do corpo, em algumas regiões em que cada um vai depositando mais tensão de acordo com suas sensações, com a sua história, com seus sentimentos. Então, vá observando o que acontece quando você simplesmente traz a sua atenção do mundo externo e coloca internamente. E então eu convido todos a trazerem as mãos unidas em pranam. Vamos iniciar o nosso encontro dessa noite, criando um ambiente mais e mais oportuno para que possamos, em estarmos juntos, criar uma atmosfera, criar uma egrégora de paz, de compreensão, de entendimento. E por isso, a vibração do Om contribui imensamente para que tenhamos harmonia interna e externa. Então vamos vibrar juntos 3 vezes o mantra Om. Então vamos descer as nossas mãos bem devagarzinho e vamos deixando que o Om continue reverberando. Sinta que essas
ondas produzidas pela vibração do mantra Om, essas ondas vão se expandindo para além de nós e elas vão harmonizando o nosso campo também externo e vão ganhando mais e mais proporção, alcançando pessoas, o espaço que ocupamos, o bairro em que habitamos. E podemos visualizar essas ondas avançando em direção a toda a cidade, todo o estado, todo o país e todo o planeta. O ON tem uma força incrível na harmonização, na organização do campo vibracional. Então podemos abrir os nossos olhos bem devagarzinho. E é um prazer muito grande estar aqui, sempre é um prazer muito grande. O tema da noite é um tema interessante, para mim é muito interessante, porque é algo que eu me pergunto com uma certa frequência e que eu gosto de colocar a minha atenção sobre esse assunto, porque evita que a gente perpetue as nossas dificuldades. Então, o tema que foi sugerido é causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições. Vamos trazer um pouco mais para o pessoal. Causas atuais das nossas aflições. Nós vamos trazer de acordo com segundo o Evangelho, né? Mas com uma visão também expandida das tradições orientais, que eu gosto sempre de que no final das contas a fonte é a mesma, né? Há indícios de que Jesus, o nosso grande, o maior mestre de todos, bebeu na fonte dos Vedas, das escrituras sagradas, das tradições milenares na Índia, os quatro livros sagrados que vieram muito antes do Cristo, pelo menos da encarnação dele enquanto Cristo. Nós sabemos que Cristo é e quando esteve aqui, já era um espírito muito evoluído, que foi escolhido para ser um grande avatar, um avatar maravilhoso, que dividiu o tempo em dois segmentos, AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nosso grande mestre, a personificação do amor, a personificação da consciência, a personificação da boa vontade, né, de trazer as boas novas para nós. Então, Cristo, o nosso querido Mestre Jesus, é o avatar dos avatares, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a tradição, os hinduístas, os mestres de outras linhagens que vieram depois de Cristo, reconhecem Cristo como sendo um grande avatar, o grande avatar. Então, nós temos exemplos do nosso querido Mahatma Gandhi, que foi um líder espiritual que liberou a Índia do domínio inglês através de uma política de amorosidade, de não violência, pela prática do jejum e da meditação. Ele proclamava o Cristo como sendo o avatar dos avatares. Ele tinha o Sermão da Montanha, junto com o livro Bhagavad Gita, que é um livro da tradição hindu, dos Vedas, dos antigos indianos, da história da espiritualidade na Índia, da história filosófica da Índia. Mahatma Gandhi dizia que era o livro de cabeceira dele, era o Bhagavad Gita, o diálogo entre mestre e discípulo indiano e o Sermão da Montanha. Ele tinha uma enorme admiração pelo Cristo e o reconhecia e legitimizava a passagem dele como sendo o avatar dos avatares. O nosso querido Paramahansa Yogananda, que contemporâneo do Gandhi, que viveu na mesma época na Índia e que veio para as Américas trazer também a boa nova através da Kriya Yoga, era um apaixonado pelo Cristo. Então, nós vamos
trazer um pouco da discussão do tema dessa noite, baseado no nosso querido Mestre Jesus, no segundo Evangelho do nosso Cristo, mas também nessas outras tradições que vão contribuir, né, na mesma fonte, mas às vezes utilizando recursos diferentes para falar do mesmo assunto. Quando a gente pensa nas causas atuais das aflições, das nossas aflições, a primeira coisa que ocorre é que muitas vezes, antes da gente entrar na reflexão de quais seriam as causas das minhas aflições atuais, nós, enquanto ser individual, temos uma tendência, alguns mais do que outros, de não atribuir a si mesmo as causas do sofrimento, das aflições. A gente tende, em algum momento, de atribuir a outrem ou a outras situações, a contextos diversos, o nosso sofrimento. Quando a gente faz isso, a gente se sequestra o direito de tentar entrar numa análise mais profunda e, obviamente, muitas vezes mais dolorosa, mas é a análise que precisa feita, do que precisa ser feita, do que eu fiz ou do que eu tenho feito para produzir efeitos que me parecem negativos na atualidade. Quando a gente atribui para outra pessoa ou para outra situação a causa, nós ficamos somente com as consequências e temos uma tendência a encontrar o lugar da vitimização. Ó mundo cruel, ó vida desastrosa, como é difícil viver nesse planeta. Quando a gente faz isso, simplesmente a gente perde a grande oportunidade de fazer as reparações necessárias, as transformações necessárias, para que saiamos daquele lugar de dor e possamos alçar voo em direção à liberação desse sofrimento. Então, a primeira coisa que acontece quando algo nos alcança e impacta, nos impacta, e que a gente reconhece como sendo sofrimento, aflição, é que pode ser que a gente tente encontrar em causas externas ou em outros a responsabilidade pelo aquele evento. Segundo o Evangelho e segundo as tradições também orientais, nós temos dois pontos cruciais que precisam ser entendidos. Ponto um: muitas vezes as causas das aflições atuais são originadas de imperfeições morais atuais. Eu não gosto da palavra imperfeição, ainda que ela caiba aqui, porque nós não somos perfeitos. Fato é que nenhum de nós é perfeito, porque se fôssemos, não necessitaríamos ainda estarmos em situações de provação, de testes, de experiências, de vivência, que muitas vezes se configuram desafiadoras. Mas a gente pode colocar no lugar de imperfeição, pensar que o primeiro ponto é que essas causas são originadas de dificuldades morais atuais, né? Coisas que nós ainda não conseguimos dar aquele polimento onde, através do exercício contínuo, nós vamos submetendo o ego à alma. Quando a gente pensa em perfeição moral, quando a gente pensa em dificuldade moral, quando a gente pensa em algo em que a gente até admira, mas não consegue realizar, a gente compreende que é porque ainda uma prevalência do ego individual, enquanto pessoa encarnada, né?
da natureza egóica, da persona, da personalidade, é uma prevalência desse ego, dessa natureza sobre a alma. Ponto. Isso é fato. A gente reconhece muito facilmente um avatar. A gente reconhece muito facilmente um espírito iluminado, porque quanto mais iluminado esse espírito é, quanto mais avançado em direção ao Cristo, em direção às coisas transcendentais, menos ego ele tem, menos natureza individual, menos necessidade de ter prevalência sobre o outro, de ter disputas, de ter competitividade sobre o outro. Então, a gente pode ter uma ideia de nível evolutivo, de camadas evolutivas quando a pessoa vai se desegoidificando, não é que ela vai perdendo o sentido de natureza individual dela, porque isso não deve acontecer, não é isso que precisa acontecer. Mas ela vai submetendo a natureza pessoal dela a uma natureza transcendente, a uma natureza espiritual. Então, cada vez mais, ela vai ficando menos competitiva, ela vai ficando mais amorosa, ela vai ficando mais pacífica, não é passiva, pacífica. Ela vai tendo menos conflitos íntimos e com o outro, porque há uma prevalência da alma, da natureza espiritual dela sobre a natureza pessoal, material, individual. Então, é como se diluísse o indivíduo no coletivo. Isso é lindo. Isso é lindo. A diluição da natureza individual, onde você deixa de ser o centro das atenções, porque você dilui-se no todo. O indivíduo diluindo-se em Deus. A gota que deixa de correr o risco de se evaporar porque mergulhou no oceano. Então, quanto mais você encontra avatares, pessoas, personalidades espirituais com essas características, maiores indícios de evolução. Lógico. Então, a primeira causa é supostamente originada de imperfeições morais atuais, ou seja, apesar de eu já ter passado por várias encarnações e por ter tido muitas provações, muitas experiências, ainda hoje, naturalmente, eu estou em processo evolutivo, naturalmente, não alcancei ainda o meu melhor patamar evolutivo e ainda estou me deparando com situações de um conflito entre ego e alma. Ponto. E a segunda causa, de uma forma muito sintetizada, é essas aflições são decorrentes de ações passadas. Ponto. Então, nós temos dois pontos aqui, segundo o Evangelho, que a gente precisa desmembrar, debulhar. A primeira, originada de imperfeições morais do presente, das dificuldades do presente que perseveram, que insistem ainda e que nós ainda não colocamos a devida atenção ou ainda não conseguimos o resultado almejado, e decorrentes também de ações passadas. O que precisamos entender é a estreita ligação entre esses dois pontos, tanto originadas de imperfeições passadas quanto decorrentes perdão, tanto originadas de imperfeições morais atuais, que foi o primeiro ponto. Eu ainda não dou conta, eu ainda tenho dificuldade hoje, nessa encarnação, de realizar algo diferente do que eu estou habituada a fazer e, com isso, cessar a produção de sofrimento para mim, quanto do segundo ponto que o Evangelho traz, que é ações passadas, ou seja, karma. Eu fiz bobagem em outras vidas, que não precisa ser necessariamente outras vidas. Pode ser no início dessa encarnação, ou alguns anos atrás, não importa o quanto de tempo estamos nos localizando numa linha de tempo, né? Então, decorrentes de ações passadas.
existe uma estreita ligação entre a imperfeição moral atual e decorrente de ações passadas. Que significa que eu ainda estou reproduzindo hoje algumas dificuldades do passado. Não importa se esse passado é um passado pretérito ou se é um passado recente. Não importa se isso é um passado de 3 reencarnações atrás ou se é um passado de 3 décadas atrás, de 3 anos atrás. Isso significa que, apesar de eu ter tido algumas experiências, muitas vezes dolorosas, eu não consegui ressignificar essas experiências. Não consegui fazer as reparações necessárias, as mudanças necessárias para que eu parasse de produzir dor e sofrimento. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa nisso, é, diante de uma aflição, eu preciso me perguntar qual é a causa. Eu preciso entender que provavelmente eu estou envolvida nessa história. Não é possível que eu seja refém, vítima de todos os acasos e que todo mundo tenha responsabilidades menos eu, numa situação que me afeta diretamente. Então, sair dessa visão passiva de que eu sou refém, eu sou vítima, tudo acontece comigo porque não é possível, é o primeiro passo para que a gente coloque carga necessária para ressignificar nossa experiência e transmutar de forma em que cesse a produção de novas aflições, de novos sofrimentos. Viver não é fácil. Viver não é fácil. É desafiador, porque esse é o processo de debulhar o grão, esse é o processo de arar a terra, de preparar a terra para semear. Esses conflitos, eles são como o arado, que vai rasgando, arejando o solo, oxigenando o terreno, para que ao jogar a semente, esse terreno esteja preparado para acolher essa semente e germiná-la. Essas experiências têm a função de dar uma dinâmica especial ao nosso processo evolutivo. Não é interessante para o planeta, não é interessante para Deus, não é interessante para o cosmos, muito menos para a espiritualidade que está diretamente conectada a nós, tentando nos ajudar 24 horas. Não é interessante que fiquemos como semente adormecidas em solos inférteis. Então, todas as nossas ações geram reações. E com isso eu não estou dizendo que é fácil. Não. O ato de transformar-se é o ato de morrer para renascer. É a morte do velho para gerar o espaço para o novo. Cada vez que a gente tem um conflito, e cada vez que a gente se questiona sobre o conflito, cada vez que, mesmo que esse conflito gere uma confusão interna, e gere uma alteração metabólica, e gere sensações que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, são sensações desagradáveis. O tempo em que a gente dedica para compreender o processo é o tempo em que o terreno se prepara para colher a semente. Isso é lindo. Isso é a sabedoria de Deus. E é preciso que façamos o trabalho na lavoura. Arar a terra, com o arado, rasgar o solo, criando fendas que vão germinar a semente. Muitas vezes, a análise do autoconhecimento é como um arado que vai criando fendas no solo,
oxigenando esse solo, arranhando, mas na verdade produzindo um efeito extremamente maravilhoso, capacitando a produzir na semente o efeito necessário para que ela possa germinar. E que dali crescem árvores e frutos. O trabalho da reflexão é um trabalho árduo. Algumas pessoas levarão anos numa ruminação incessante por um evento do passado. Outras pessoas, na medida em que vão avançando no seu processo evolutivo, elas vão diminuindo o tempo de ruminação. E cada vez mais rapidamente elas alcançam o entendimento e metabolizam o auto-perdão em si mesmas, por si mesmas e em si mesmas. E esse auto-perdão vai capacitando para que tenhamos também possibilidades de aumentar a dinâmica do perdão ao próximo. Quanto menos tempos, quanto menos tempo ficamos na ruminação, menos sequelas, menos sofrimento, menos, menos sintomas. Porque quando a gente vai reproduzindo, porque estamos dispersos, comportamentos e padrões do passado, volto a dizer, pode ser um passado de reencarnações anteriores, pode ser um passado que continua reverberando nessa encarnação, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente continua repetindo o mesmo padrão. Vamos tornar o exemplo mais claro. Digamos que eu sou um espírito que tenho grandes dificuldades com apego. Eu sou apegada. Eu sou apegada às coisas que eu tenho, eu sou apegada aos afetos que eu conquisto nessa vida, eu sou apegada às relações, eu sou apegada ao dinheiro, eu sou apegada a tudo. Tenho um apego, tenho medo de perder. Se isso é uma coisa de muitas encarnações, é claro que isso está sequelando, isso vai deixando sequelas ao longo das minhas experiências. E se eu ainda não fiz reparo, se eu não reparei o quanto isso está sequelando, se eu não coloco atenção para dizer, nossa, isso está me causando dor. O ciúmes é uma dor que dilacera. O apego a coisas materiais é extremamente mórbido, porque a gente vive o medo de perder. E quando a gente vive o medo de perder, a gente não vive a vida plenamente. A gente vive uma vida cerceada pelo medo. Então, claro que isso, tanto no nível sutil quanto no nível físico-metabólico, isso vai me trazer adoecimento. Eu não vou poder viver minhas relações com leveza porque eu tenho medo de perder. Eu vou estar levando infelicidade para o outro porque eu tenho ciúme na relação. Eu vou estar com sofrimento porque eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder a casa, eu tenho medo de perder o carro, e com isso eu não consigo desfrutar das coisas com leveza. É claro que isso, em algum momento, se eu não coloco a atenção necessária para trabalhar o desapego e para entender a raiz daquele sofrimento, em algum momento isso vai se tornar uma doença crônica. Isso vai criar enfermidades metabólicas e sistêmicas no meu corpo. Porque o sofrimento começa nas vias sutis, começa na alma, no perispírito, começa no mais sutil do sutil, no campo. E quando isso não é tratado no decorrer do tempo, isso começa a ser plasmado no corpo material. E aí chegam as doenças. Então é preciso que a gente compreenda que há uma estreita ligação entre o primeiro ponto, que é originada de imperfeições morais atuais, e o segundo ponto, decorrente de ações passadas. Claro que eu posso ter dificuldades morais atuais que foram produzidas nos últimos tempos, mas muitas estão conectadas
ações passadas, as dificuldades passadas que não sofreram reparação, que não foram cuidadas e que se prolongaram ao longo das experiências, criando um padrão crônico de respostas àquelas situações. Então, é preciso que coloquemos atenção. E onde, em que tempo nós vamos colocar atenção? A gente está falando do passado, ações passadas, estamos falando de imperfeições, de dificuldades morais no presente. O tempo em que a gente pode fazer a reparação é agora, é no presente. Se a gente quer minimizar o sofrimento, as aflições no presente, é agora no presente que a gente tem que fazer correções. O passado já passou. Se cometemos equívocos, e seguramente todos nós cometemos, seguramente estamos em processo evolutivo. Seguramente nós nos equivocamos inúmeras vezes e vamos ainda nos equivocar outras inúmeras vezes. Mas é preciso que no momento presente nós possamos assumir a responsabilidade de colocar mais atenção nos atos que estão sendo realizados no tempo presente, para que cada vez mais possamos desmembrar esses atos do presente das interferências do passado e deixar que o passado se processe no seu próprio tempo, porque ele não tem mais que ter atividade no presente. O passado deve ser um tempo em que ele não tenha mais atividade no presente. Porque se o passado interfere no presente, nós ainda estamos no passado. Nós não estamos no presente. E no passado não mudamos nada. O passado é um tempo morto, desvitalizado. Nós não podemos alterar absolutamente nada no passado. A gente só altera o passado através do presente. Não é lindo isso? É agora que eu altero o passado. Então, eu não vou colocar minha energia no passado. O passado, ele precisa passar. Mas eu coloco a energia no presente. E no presente eu vou cuidar dos padrões que ainda promovem dor e aflição no presente. Para que, livre do passado, tratado no presente, eu me cure no futuro e no presente. É claro que no presente, às vezes, a cura não é absoluta, é uma cura relativa, porque é uma cura que vai sendo processual, né? É uma cura que vai no tempo, na medida em que as experiências se repetem, as mesmas experiências que a gente reagia embasada na forma crônica do passado, quando essas experiências se repetem no presente. E eu respondo diferente como eu respondia no passado. A cada vez que isso acontece e o meu tempo de tomada de consciência diminui, menos efeito colateral, menos disparo de sintomas, menos aflição. Até o dia em que cessam as consequências, porque foi tratada, curada e erradicada a causa. Esse é o grande trabalho de transformação. É diário, nenhum está livre de passar por isso. Porque esse é o processo de amadurecimento espiritual, de retratação moral e de transformação psíquica, fisiológica, em todos os níveis. E esse processo é o melhor que pode acontecer para que a gente vá polindo todos os nossos corpos, desde o astral ao físico.
polindo nossas habilidades, nossas competências. Esse é o processo. Não tem nada errado com esse processo. O que é indesejado é que a gente negligencie ou atribua a outros ou a qualquer outra circunstância e deixe de colocar atenção no processo de autotransformação. Nós precisamos mudar. Não tem evolução sem mudança. Não tem evolução sem transformação. Não tem evolução sem trabalho. Nós somos como a terra, que precisa ser manipulada, que precisa passar pelos processos necessários para que o solo mantenha os seus nutrientes necessários para favorecer o processo de germinação da semente. Nós somos o arado, somos o solo, somos o trabalhador, somos o sol e somos a chuva. Nós somos todos os agentes envolvidos no mecanismo de autotransformação. E é preciso que a gente se identifique e se responsabilize por esse processo. Eu espero que tenha ficado claro. E eu espero que essa conversa desperte em todos nós, inclusive em mim, a genuína, a real vontade de adentrar nesse processo de autoconhecimento, de fazer o reconhecimento das nossas dificuldades e de também reconhecer as nossas habilidades, utilizando essas habilidades como ferramenta na lavoura para que o nosso solo reconheça a semente e possa favorecer o plantio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu convido vocês mais uma vez a fechar os olhos para a nossa oração final. Que nós possamos ser tocados, cada um, no íntimo do íntimo, da alma e do coração, pela mensagem de hoje. Que nós possamos sentir um impulso verdadeiro para a transformação. O tempo pede. Há uma certa urgência para que nos responsabilizemos pelo processo. Há uma certa urgência para que demoremos menos tempo atribuindo responsabilidade a outrem e que possamos assumir, pegar a nossa enxada, pegar o arado, pisar na terra e dizer: eu posso trabalhar, eu posso cuidar dessa semente, eu posso contar com a generosidade do sol aquecendo esse solo, eu posso contar com a chuva nutrindo esse terreno. Eu posso contar com Deus, eu posso contar com a espiritualidade, com as minhas competências, com as minhas habilidades. E eu posso fazer diferente. E cada vez mais tenhamos menos sofrimento. Cada vez mais tenhamos menos tempo em sofrimento. Tenhamos mais lucidez espiritual, mais clareza mental para caminhar em direção à luz. Cada vez mais nos desidentificando dos processos crônicos de sofrimento, de autoflagelo, e cada vez mais seguindo em direção ao sol. O sol, que é o nosso querido Cristo, o sol que é Deus, perfeito, intenso, incólume, maravilhoso,
amoroso, justo e gentil, não nos faltará tempo bom para a transformação. E convido todos a trazerem as mãos unidas. E que louvado seja o nosso Senhor Jesus. Tenhamos dias de luz, de trabalho árduo e de colheita. Namastê. Muita paz. Um prazer enorme e até o nosso próximo encontro com fé em Deus. Até lá.